Bom, então essa construção do sistema de vapor, né, nós viemos trabalhando conceitos de vapor, trabalhamos cálculos de carga térmica e tudo mais. Agora a gente tem como dimensionar, quantificar a quantidade necessária de da quantidade necessária de vapor para fazer um aquecimento, para executar algum trabalho, né? E aí, com isso, agora nós vamos fazer o dimensionamento das redes de vapor. Como eu vou conduzir esse vapor da minha geração, do meu gerador, da minha casa de caldeiras, até o meu consumidor. O foco do webinar de hoje, então, é trabalhar e verificar a questão do dimensionamento das redes, tá? Então, só para confirmar, a tela que vocês estão conseguindo enxergar bem, né? Tá tudo certo. Bem, dimensionamento da rede, né? A gente tem um circuito básico de vapor aqui que está apresentado aqui na tela. Esse é um circuito mais básico, onde nós temos a geração vindo aqui por essa tubulação. Nós temos liras, temos pontos de drenagem, descidas por algum motivo. Nós temos aqui as drenagens de linha que a gente tem que considerar. Nós temos o tratamento do vapor através do separador de umidade, redução de pressão onde for necessário, né? Então, nós falamos lá na carga térmica a regrinha prática para quando nós estamos dimensionando um sistema, de utilizar a temperatura do vapor em torno de 35 graus mais quente do que a temperatura final do produto. Então, para a gente dimensionar uma pressão adequada com bom custo-benefício no vapor, nós utilizamos essa regra, né? Então, 35 graus, né, o vapor deve ser mais quente do que a temperatura final do produto. Então, nós temos, por exemplo, aqui um sistema com radiador a 10 bar de pressão. Temos sistemas onde tem a remoção lá, né? A picagem da linha e alimentação de um boiler de água quente a 3 bar. Um outro trocador trabalhando a 6 bar. Temos sistemas aqui, trocadores a 7 bar, onde nós pegamos toda essa energia, esse condensado, fazemos uma recuperação de energia para outro trocador a 1 bar de pressão, né? Então, a gente tem esse sistema num circuito ainda muito básico, mas mostrando que dentro da planta a gente vai ter várias pressões de operação. E nós precisamos dimensionar cada trecho de tubulação desse aqui para que esteja de acordo, né? O pessoal está colocando aqui, não está saindo áudio. Alguém está me ouvindo? O pessoal está ouvindo? Ou talvez é problema pontual? Ouvindo normalmente aqui o pessoal respondendo, tá? Dá uma olhada lá se não é alguma configuração lá no áudio. Às vezes tem que habilitar o áudio lá também. Obrigado pela confirmação, pessoal. Bem, então nós temos circuito de vapor em várias pressões e a gente precisa checar todos esses dimensionamentos antes da redutora e depois da redutora. Então, lá no primeiro treinamento, primeiro webinar desse ano, nós falamos dos conceitos de vapor, onde, conforme o nível de pressão que se opera no sistema, você tem, por exemplo, temperaturas diferentes, você tem volumes específicos diferentes. Então, quanto maior a pressão, menor é o volume específico do vapor. E aí eu consigo, com altas pressões, trabalhar uma massa de vapor sendo escoada nessa tubulação com diâmetros menores, porque seu volume é menor. À medida que eu passo numa válvula redutora de pressão, eu vou baixar a pressão e com isso eu ganho um volume específico muito maior. Eu tenho ganho energético também com essa redução de pressão e esse é um dos motivos que se faz. Além da estabilidade do controle de temperatura, você tem a questão de ganho energético. Mas eu preciso aumentar meu diâmetro de tubulação, aumentar minha área, né, de passagem dentro dos trocadores, dos equipamentos, para que eu não exceda algumas velocidades limites e não cause um estrangulamento, um ponto de estrangulamento. Então, sempre depois de uma estação redutora, existe a tendência de se aumentar a bitola da tubulação. E se essa redução, por exemplo, a gente vê algumas plantas, extração de óleo de soja, onde se gera vapor com a caldeira oscilando de 12 a 13 bar, transmite 12 a 13 bar, e lá na planta de extração, para manter um vapor mais estável, e ter um processo mais estável, o pessoal reduz a pressão de 11,5, 12 é o que chega lá na extração, para 10. Então, nessas baixas reduções,
a tendência é se manter o mesmo diâmetro. Porém, o vapor ele sai estabilizado, então toda oscilação na geração é mantida e segurada, absorvida pela válvula redutora. E meu processo sempre estará a 10 bar de pressão. Então, existe essa condição de não ter a necessidade, mas é a redução de 12, 11 para 10. Quando eu começo a fazer reduções de 10 para 3, 10 para 6, então se aumenta uma, duas vezes, né, a bitola da tubulação para absorver. Bom, quando a gente começa a tratar isso, a gente começa a passar para um circuito mais avançado de vapor, onde eu posso trabalhar ao invés de uma linha passando e fazendo as derivações para cada equipamento, eu trabalho com um sistema mais avançado, onde eu considero, por exemplo, um coletor de vapor. Nesse coletor eu faço o recebimento do vapor gerado, uma, duas, três caldeiras, e aí eu faço a distribuição para cada saída dele, eu vou distribuir para uma das áreas que vai ser o consumidor. Qual que é a grande vantagem disso? Eu tenho o primeiro grande ponto de tratamento do vapor. Então, o coletor ele já é dimensionado para que ele trabalhe em baixa velocidade, e aí dessa forma, todo o condensado que eventualmente acabe sendo arrastado, a umidade que vai vir com vapor, ele tende a condensar e precipitar dentro do coletor, e aí eu tenho meu purgador eliminando. Então, já estou fazendo o primeiro ponto de tratamento do vapor para mandar para o sistema. Essa é uma condição interessante que, se eu precisar parar essa área 1, eu simplesmente vou lá e eu isolo a válvula da área 1, todos os demais equipamentos ficam em operação normal. Então, eu tenho também uma facilidade na manutenção de área, isolamento da área, também conforme necessidade de manutenção parada. Então, o coletor, além de fazer o primeiro tratamento do vapor, ele facilita também a operação do sistema como um todo, tá? E aí começa a avançar todo o circuito. Eu boto aqui sempre essa imagem numa galeria técnica. Eu acho esse conceito extremamente fantástico. Só que ele é um conceito que ele precisa nascer com o projeto civil da empresa. Então, lá considerar uma galeria de passagem, né, uma galeria técnica para a área de utilidades, vapor, água, ar comprimido, tudo que é produto que você possa passar em tubulações, você facilita, você deixa uma área também um pouco mais clean, e a grande vantagem de uma galeria técnica é que você manda o vapor por dentro da galeria, sobe para a máquina, abastece a máquina, gera o condensado, ele vai retornar para um ponto baixo. Então, toda a saída, tubulação de condensado, ela está abaixo do nível da máquina, e o que facilita também a operação, e você tem sempre uma tendência menor de geração dos famosos golpes de Ariete que ocorrem nas linhas de condensado. Diferenças de temperatura geram choque térmicos e dão esses golpes. Então, o conceito de galeria técnica é excelente, é fantástico no nosso entendimento, porque ela melhora muito a qualidade. Eu mando tudo por galeria e lá no final da galeria, antes de chegar para a casa da caldeira, onde eu vou ter que levar para o tanque de condensado, eu faço todo um sistema de recuperação de energia e aí eu bombeio o líquido para a fase superior, né, para ponto superior, que é o tanque condensado. E aí eu consigo manter sempre essa tubulação o mais seca, entre aspas, possível, não alagada. E aí se eu tenho uma menor ocorrência de golpes de ariete nesse sistema. Bom, layout de tubulação, né? A gente vem falando hoje, o foco é falar dimensionamento das tubulações das redes de vapor. Aqui a gente vai focar primeiro na fase de vapor. Nós temos aqui um layout proposto, onde nós temos a geração, e a cada ponto que eu faço uma derivação, seja para uma área ou seja para um equipamento, eu posso recalcular esse trecho de tubulação descontando a vazão que está passando nele, e assim sucessivamente. Então, o exemplo que nós temos aqui, uma geração de vapor a 10 bar de pressão com 10 toneladas de vapor por hora, ou seja, 10.000 quilos por hora. Eu vou ter nessa situação, passando nesse trecho de rede, rede geral de vapor, uma linha com 10 toneladas chegando com velocidade que a gente considerou na rede primária de até 35 metros por segundo, com os devidos tratamentos de vapor. Chegou a 35. Eu vou derivar, eu vou extrair 1 tonelada de vapor para esse meu equipamento. Esse trecho aqui agora,
eu vou dimensionar ele não mais para 10 toneladas, eu vou dimensionar ele para 9, ou seja, 10.000 menos os 1.000 que eu fiz a extração. Então, eu sigo com 9 toneladas. Derivo mais 1 tonelada para esse outro equipamento. Então, o próximo trecho eu já vou dimensionar não mais para 9, para 8 toneladas. Vou derivar novamente. Tiro uma extração de mais 3 toneladas a hora. Então, das 8 toneladas, eu posso dimensionar com 5 toneladas esse trecho. E assim sucessivamente. Por que que nós utilizamos esse conceito construtivo dentro da indústria para dimensionar a tubulação? Porque se eu tenho uma capacidade de geração de 10 toneladas por hora e no início de processo eu vou ter um consumidor talvez de 6 toneladas, eu dimensionar toda essa rede para 6 toneladas, eu vou ter uma rede pequena. Legal, início de processo você vai atender. Porém, nesse conceito onde não se trabalha com a distribuição por coletor de vapor, coletor distribuidor, você precisa pensar que 6 toneladas eu não tenho mais rede esperando ou disponível para fazer uma ampliação de equipamentos, abastecer outros equipamentos. Então, o nosso conceito e nosso entendimento, que a gente sempre acaba utilizando e passando nos treinamentos, faz a tubulação com a tua capacidade de geração, 10 toneladas, e vai removendo cada equipamento e vai reduzindo. Então, essa rede de vapor vai começar com a bitola maior e ela vai reduzindo lá para o final conforme tua carga. E se você quiser em qualquer ponto adicionar alguma carga, desde que esteja dentro da capacidade de geração de vapor, você pode utilizar, né? Então você não tem necessidade de passar uma linha extra para esse novo equipamento. Então toda a rede já está preparada para a máxima geração possível de vapor dentro do sistema. Então, à medida que a rede sai da caldeira, venho com a bitola grande, que eu tenho uma massa maior, e eu vou diminuindo o diâmetro dessa tubulação à medida que eu vou extraindo o vapor dessa rede principal. Nós temos o conceito aqui também de rede primária, rede vermelha, e rede secundária. A rede primária é a rede que utilizamos para distribuir o vapor por dentro da planta. Então, são as tubulações gerais que passam dentro da rede, dentro da instalação do Parque Fabril. Isso é a rede primária. A rede secundária, nós consideramos todas as tubulações que vão sair da primária e abastecer e alimentar um equipamento só. Então, a gente tem um conceito separado desse rede primária e secundária para que a gente consiga fazer uma distribuição de vapor. As velocidades elas são diferentes nesse conceito, né, por uma situação de evitar preferências de fluxo. Né? Então, eu faço um aumento, diminuo a velocidade para as redes secundárias para facilitar a derivação, o escoamento para aquele equipamento. E eu não tenho preferências de fluxo para mandar meu vapor para o próximo equipamento devido à alta velocidade e tudo mais. A Mauri, ele levantou a mão. Eu peço, se puder mandar no chat a pergunta, eu leio aqui e já posso te responder, né? Ou você gostaria de abrir o áudio, também podemos liberar o áudio para você. Assim que vinha a pergunta no chat, a gente já responde. Então, de novo, rede primária é o que passa por dentro da planta, e a rede secundária é o que deriva da rede primária e abastece o equipamento consumidor de vapor nesse sistema. Então, essas são é, os dois conceitos que nós trabalhamos. Então, eu venho trabalhando com uma tubulação calculada com um diâmetro interno mínimo de 134 milímetros, e à medida que eu vou extraindo, eu vou diminuindo o diâmetro interno da tubulação lá para frente. Aqui vocês podem notar que ela tem uma variação. Eu estou com uma rede primária de 59 e a secundária de 70. E aí você vai usar o bom senso também nessa hora de levar, com um diâmetro interno de 70 milímetros aqui para o equipamento 6, analisando sempre cada caso, cada ponto utilizado. Esse é o grande conceito por trás, avaliar o sistema. De novo, para eu não ter preferência de fluxo para abastecer os equipamentos antecessores, eu trabalho daí nesse caso com 70 milímetros até o final, nesse exemplo. Tá? Então você tem essa condição.
Você vai avaliar o sistema como um todo. E aqui a gente está focando hoje na geração, na parte de vapor. E vocês podem observar que, onde eu não tenho menção de equipamento com a pressão aqui nesse primeiro campo, eu tenho uma geração de vapor, um consumo de vapor na pressão de 10 bar, que é a minha pressão de geração. Quando eu tenho uma indicação de pressão nesse sistema, eu faço uma redução de pressão para abastecer esse equipamento ou essa área. Então, de 10 bar para 2 bar de pressão, de 10 bar para 6 bar de pressão. E aí vocês podem observar que a rede primária, ela é dimensionada, a primária em vermelho. A secundária, eu não tenho uma redução de pressão, então posso abastecer com rede de 2 polegadas. Porém, onde eu tenho uma estação redutora, eu vou abastecer 2 polegadas, 1 tonelada os dois, então venho com a variação de 2 polegadas, uma válvula redutora de pressão, e aí ao reduzir para 2 bar de pressão, eu vou precisar de uma tubulação de alimentação no mínimo 92,6 milímetros de diâmetro interno. Tá? Então, eu tenho essa condição de necessitar ampliação. Aqui é uma redução bastante brusca, 10 para 2. Aqui eu já tenho uma redução mais tranquila, 10 para 6. Então, vocês podem olhar que ela vai aumentar a tubulação de 87 milímetros, basicamente, para 108 milímetros. Tá? Então, a gente tem essas reduções mais tranquilas. Aqui eu já tenho a redução intermediária, de 10 para 4 bar. Né? Então, já vou aumentar de 2 polegadas para 3 polegadas, e assim sucessivamente. Então, são perfis de pressão que tem que ser analisado. Isso aqui é extremamente importante a gente sempre avaliar no sistema de vapor como um todo. Bom, e o diâmetro correto? Como é que eu chego nessa questão do diâmetro correto de uma tubulação de vapor? É? Olhando o vapor saturado, nosso foco do projeto esse ano aqui é vapor saturado. Eu posso superdimensionar, é bem tranquilo, eu vou garantir que eu vou entregar vapor para todo o meu sistema. Porém, primeiro ponto, maior custo de montagem. Então, tubulação fica mais cara, conexões são mais caras, mão de obra para instalação é mais caro, dependendo desse superdimensionamento, eu vou precisar de guindaste, vou precisar de algum apoio de elevação de equipamentos, enfim. Então, eu vou trabalhar num sistema extremamente, com um custo de montagem extremamente caro. Não é necessário. Quando eu tenho também uma tubulação superdimensionada, minha área externa do tubo, ela é maior. Então, a área externa, ela vai ser responsável por transferência térmica e eu vou ter mais perda de calor nesse sistema. Eu vou precisar de mais isolamento térmico lá por fora também. Então, tudo isso, custo e perda de energia. E aí, com mais perda de calor, automaticamente eu vou gerar uma maior condensação. Aqui é uma briga de dois fatores. Eu diminuo velocidade e turbulência, por outro lado, eu tenho mais área de transferência. Então, ela vai, no final, gerar um maior volume de condensado na minha linha superdimensionada. E se eu não calcular corretamente, se eu não estimar corretamente, eu vou ter uma tubulação subdimensionada, o que é um grande problema para o sistema. Né? Primeiro ponto, final da rede, eu preciso de 9 bar, 10 bar, chega a 7, 6. Eu tenho a menor pressão devido à alta perda de carga que uma rede subdimensionada promove. Automaticamente, uma pressão mais baixa, eu preciso de volumes maiores, eu começo a estrangular e começo a gerar falta de vapor. Eu sempre brinco, o vapor é preguiçoso. O vapor ele quer pegar a primeira saída e voltar para casa de caldeira. Então, quando eu tenho um caminho que vai dificultar, ele vai tender a sempre escoar pelo caminho mais fácil. Então, eu vou ter a geração, né, de problemas de falta de vapor nos finais de linha. Com isso, eu vou ter golpes de ariete e eu posso ter erosão. Eu sempre vou ter umidade e condensado dentro da rede de vapor. Por mais que eu drene ela, eu vou ter geração, condensação ao longo do trecho. Então, essa condensação em alta velocidade, eu vou gerar erosão. E dependendo dos casos, até de golpes de ariete, dependendo do volume de condensado gerado e acumulado dentro dessas redes, se elas estiverem muito subdimensionadas. Então, tem um problema muito sério aí. Né? E a tubulação, então, que a gente vai começar a dimensionar, o primeiro ponto que a gente precisa olhar
na hora de selecionar, solicitar uma tubulação, é o schedule, ou a série da tubulação, né? Para cada diâmetro nominal, ele se fabrica um tubo com várias espessuras de parede. Essas são as séries ou schedule de tubulação, né? Tem uma pergunta, eu já respondo aqui o André. Essa tubulação aqui, ela vai ter essa série, ou seja, a espessura de parede que ela é determinada pelo 1000 vezes a pressão interna de trabalho em PSI, e lá na norma de fabricação do tubo para o seu material construtivo, eu preciso ir lá buscar a informação de tensão admissível do material em PSI para a temperatura de operação. Então, existe uma tabela para tal temperatura de operação, eu tenho tensão admissível de tanto. E aí, com esse fator aqui, multiplicador depois divisor, 1000 vezes a pressão em PSI dividido pela tensão admissível, eu chego num valor. Eu cheguei lá num valor de 32. Eu vou pegar um tubo de série 40. Né? A série 40, ele vai te trazer uma espessura mais fina. Uma série 80, espessura maior. Série 160, maior ainda. Então, você tem normas, né, para calcular isso com base no material construtivo da tubulação. Notem que o diâmetro externo é sempre constante. Então, o tubo ele sempre vai ter o mesmo diâmetro externo, independente da série dele. O que vai ser afetado é o diâmetro interno desse tubo. Tá? Então, a seção transversal, um exemplo aqui de 1 polegada, a variação do série 40, o schedule 40, schedule 80, 160. Tem schedule 5, schedule 10, schedule 20, tem o 120, tem outras séries aí também. A gente trouxe aqui os três aí mais comuns para essa condição, tá? Deixa eu só responder a pergunta no chat aqui. As válvulas redutoras de pressão atuam também com função de balanceamento do sistema? Na verdade, não, André. Ela não funciona como balanceamento do sistema. Ela não equaliza e limita a vazão para uma área. Ela vai limitar a vazão sempre visando a pressão daquela área lá na saída. As válvulas balanceadoras, elas tendem a manter a pressão de todo o sistema de alimentação mais contínua e mais constante. Então, ela olha mais pressão de entrada e não de saída. Então, o objetivo da válvula é sempre garantir a pressão pós-válvula redutora, mantendo ela estável. Eu vou manter uma pressão de saída estável, podemos chamar assim, a saída balanceada, sempre aquele nível de pressão, mas é pós-redutora. E aí eu vou modular, eu vou controlar a vazão que passa nessa válvula com o objetivo de manter aquela pressão de saída mais constante. Bem, continuando. E aí, como é que a gente chega agora no cálculo do diâmetro ideal da rede de vapor saturado? Então, eu preciso levar em consideração algumas condições, como, por exemplo, velocidade. Esse é o fator primordial para dimensionar uma rede de vapor saturado, superaquecido e tudo mais. Qual a velocidade que eu vou operar? Então, quando a gente fala em velocidade, eu tenho aqui o fator linha principal. A linha principal, de novo, lá naquela imagem inicial, é aquela tubulação, né, marcada em vermelho. Então, é a linha que eu vou trabalhar com velocidades até mais altas de escoamento, até 30, 35 metros por segundo. Isso é limite máximo, né, para vapor saturado de baixa pressão, 10 bar, 12 bar. A gente usa essa regrinha básica aqui. Linha secundária, nós trabalhamos velocidade até 30, de até 25 metros por segundo. Então, é a derivação para a máquina. Quando a gente começa a reduzir o diâmetro da tubulação, a gente começa a ter uma velocidade mais alta. Então, fazendo o contrário, reduzindo a velocidade, eu vou aumentar o diâmetro da velocidade, diâmetro da tubulação para alimentar meu equipamento. A gente falou do coletor distribuidor. O corpo do coletor, né, que é a parte principal dele, é o acumulador de vapor, vamos chamar assim, esse nós trabalhamos com velocidade máxima de 10 metros por segundo. Para justamente o vapor entrar em baixa velocidade, ele se espalhar de uma forma homogênea por dentro do corpo do coletor e ele ter saídas para todas as válvulas, todas as tubulações e áreas, sem ter uma preferência de fluxo, pegar o caminho mais fácil. Então, a gente reduz a velocidade
para matar a questão de preferências de fluxo no sistema. Isso tudo é a base para dimensionar bem a rede de vapor. E eu vou precisar, nesse sistema, para calcular o diâmetro da tubulação, a informação da vazão, do volume específico, vezes uma constante, que é a adequação de unidades de medida, e a velocidade aqui nesse conjunto é o divisor. Então, essa é a equação para eu dimensionar e calcular o diâmetro ideal de uma rede de vapor saturado. Então, a vazão para vapor em quilos por hora, sempre quilos por hora. A velocidade em metros por segundo, então aqui já tem uma adequação de unidade de medida. O peso específico, ou desculpa, o volume específico do vapor em metro cúbico por quilo. Essa informação aqui ela vai depender da tabela de vapor saturado que nós apresentamos no primeiro webinar. Então, a pressão que aquela linha estiver operando, você vai consultar lá na tabela e vai buscar o volume específico do vapor naquela pressão. E esse é um dado importante para dimensionar a rede. Quando se trabalha com válvula redutora, então eu vou dimensionar o trecho antes da válvula redutora. Por exemplo, lá vapor a 10 bar, eu busco o volume específico a 10 bar. E eu vou pegar com a mesma vazão e velocidade, porque é alimentação de equipamento, eu vou trabalhar um 10 para 6, eu vou buscar a segunda tubulação com volume específico de 6 bar, que é maior. Tá? Então, menor a pressão, maior volume específico do vapor. E aí, como resultado, tem o meu diâmetro em milímetros, que é outra unidade de conversão aqui, metros para milímetros. Tá? Bem, um exemplo aqui para ficar mais fácil. Se eu tenho uma caldeira de 20 toneladas por hora de vapor saturado operando a 21 bar de pressão, tá? Então, eu vou buscar todas essas informações aqui, onde eu vou chegar num cálculo conforme segue. 20 toneladas por hora, convertendo para massa, né, em quilos por hora, 20 mil quilos por hora de vapor, a minha massa, minha vazão. Essa informação, quando eu vou calcular linhas de vapor para um equipamento, é a carga térmica, é a vazão de vapor necessária, o consumo de vapor que nós apresentamos no webinar passado sobre carga térmica e cálculos de consumo de vapor. Então, esse é o ponto quando a gente trabalha um equipamento, é essa vazão aqui, ou a rede da caldeira, aquele primeiro trecho que é a geração de vapor. Volume específico, eu vou lá na tabela de vapor saturado a 21 bar e busco a informação do volume específico a 21 bar, vezes a constante 354, dividido pela velocidade. Saída de caldeira, linha principal, velocidade máxima 35 metros por segundo. Tá? E aí vem o cálculo e vai resultar num diâmetro interno mínimo de 135,4 milímetros. Tá? Essa informação aqui, como a gente utilizou velocidade máxima no divisor, eu vou ter uma condição do diâmetro interno mínimo requerido para essa rede de vapor. Então, se eu já trabalho na velocidade de 35, eu vou pegar e vou sempre usar tubulações que têm o diâmetro interno acima do calculado, que se eu aumentar o diâmetro, a velocidade vai cair. Então, eu sempre trabalho pelo limite máximo do sistema de velocidade e pego tubulações sempre acima. Algumas pessoas usam lá 25, 30 metros por segundo. Aí ele olha lá, ficou lá com uma condição calculada de 152 ou 156 milímetros e está lá com 30 metros por segundo. Será que eu posso usar? Ele tem que refazer o cálculo para ver se atende. Então, nós sempre recomendamos, já vai na velocidade máxima e pega diâmetros acima, que vai ficar dentro do critério de boas práticas de operação num sistema de vapor saturado. De novo, usa a velocidade máxima e o diâmetro interno mínimo requerido vai ser esse calculado. E aí você vai ter que ir lá na tabela de tubos, olhar qual que é o schedule, qual que é a série que você vai utilizar e selecionar uma série, que esteja de acordo com a pressão. Então, para aquela pressão de operação e temperatura, eu preciso da série tal, e eu vou pegar um diâmetro de tubulação que tenha o diâmetro interno no mínimo de 135 milímetros. Nesse caso aqui, 6 polegadas, schedule 40, tem 154,08 milímetros de diâmetro interno. Então, eu vou com uma rede de 6 polegadas para abastecer essas 20 toneladas
a 21 bar de pressão. Tá? Então, essa é a conta que a gente faz. Só que é extremamente importante, e o pessoal muitas vezes acaba esquecendo de verificar, é a perda de carga na tubulação de vapor. Eu tenho uma tubulação que ela vai percorrer 150 metros, 200 metros dentro da minha planta. Eu vou ter nesse trecho 50 curvas. Eu preciso levar em consideração e checar qual que é a pressão que vai chegar à minha rede de vapor lá no final. Eu tenho que ter essa noção, porque eu vou ter muita perda de carga. A energia que eu vou estar dimensionando e jogando fora. Perda de carga é perda de energia. Ou seja, combustível que eu tenho que gerar para entregar o meu sistema. E aí essa equação, onde eu levo em consideração a vazão, volume específico e o diâmetro. O que muda? O valor resultante da perda de carga é para 100 metros de tubulação linear, a unidade aqui mudou para quilograma por centímetro quadrado. A vazão continua em quilos por hora, o volume específico continua em metro cúbico por hora, porém o diâmetro ele alterou para centímetros. Tá? Então eu tenho a informação, uma pequena variação. O que consideramos aceitável, normal? Perda de carga de 0,3 bar para cada 100 metros. Ou seja, percorri 200 metros, perdeu 0,6 bar. Aceitável, né? Então, é o normal para ter um bom custo-benefício também e não ter problemas de falta de vapor final da linha e tudo mais. Então, essa perda de carga é a perda de carga aceitável pelas boas práticas nos sistemas de vapor, né? Então, eu faço todo esse cálculo. O exemplo de cálculo que a gente tem aqui. Caldeira, 20 toneladas por hora de vapor saturado. Mesmo exemplo. Trocando todas as informações. A constante 0,028 vezes 20 toneladas. Volume específico a 21 bar. O diâmetro da tubulação agora em centímetros, que era 154,08. Eu cheguei numa perda de carga de 0,61 bar para cada 100 metros. É problema, a perda de carga está alta. Então, a recomendação para esse sistema é utilizar uma tubulação de 8 polegadas. O trecho é curto, eu não vou ter derivações, não vou estar afetando outros sistemas. É uma linha exclusiva. A gente avalia sistema a sistema, caso a caso. O trecho aqui é só 20 metros, né? Vamos assumir aqui 20% desse valor aqui, vai lá, 0,1 de perda de carga. A gente sabe dos riscos, dos problemas que podem ocorrer, a gente avalia caso a caso, tá? Então, ele está acima do aceitável, mas, de novo, se é uma linha exclusiva, eu não tenho derivação, não tenho tendência de perder preferência de fluxo, a gente eventualmente pode até aceitar, dependendo das circunstâncias. Não é uma matemática exata, você tem que sempre avaliar o processo e a instalação como um todo, beleza? Eu preciso levar em consideração o comprimento equivalente dessa tubulação aqui, né? Dos componentes dessa tubulação. Eu preciso ver quantas tubulações, quantas curvas eu tenho, quanta redução que eu vou ter, e aí cada um desses trechos de tubulação eu vou ter um comprimento equivalente. Então eu vou ter lá 50 metros de tubulação e meus componentes vão me dar mais 10 metros de comprimento equivalente. Eu sei que nesse cálculo anterior aqui, eu tenho 60 metros no total, eu vou ter uma perda de carga de 0,36 bar. Então, é o que a gente utiliza para ter uma estimativa de perda de carga ao longo do trecho lá do conjunto, né? Um método de comprimento equivalente. Quando eu não tenho muita exigência de precisão, aí o pessoal estima de 5 a 20%. Média, 10% de perda de carga, né, do comprimento físico da tubulação. São perdas inerentes de válvula de bloqueio, curvas, reduções e tudo mais. Bom, o Átila colocou que o valor aceitável perda de carga para 100 metros é quanto? 0,5? Não, é 0,3, Átila. Aqui, ó. Valor aceitável, 0,3 bar. Perda de carga. Beleza? Bom, checando o comprimento equivalente, definimos o diâmetro da tubulação. Aqui vem um guiazinho prático
para seleção de tubulação de vapor, olhando a questão de espessura de parede, e material construtivo. Não se utiliza tubulação galvanizada nem no vapor e nem no condensado. Dependendo da qualidade da galvanização e o tempo de uso, você vai ter um momento que vai começar a soltar aquela galvanização interna. Isso vai parar dentro de tubulação, dentro de filtro, vai entupir, vai danificar a sede de purgador, vai causar vazamento, vai ter uma série de problemas. A questão, às vezes, de resistência mecânica também vai afetar. Então, o que que a gente recomenda? No mínimo, Schedule 80, uma tubulação fabricada em A106, sem costura. Costura, ele vai ter uma resistência mecânica maior, até 2 polegadas. Por que Schedule 80 até 2 se eu estou falando de vapor saturado 15 bar? Por uma questão de espessura de parede e questão de soldagem. Tá? Eu tenho mais área de contato para fazer uma solda mais eficiente e mais resistente. Então, o Schedule 80 é o mais recomendado até 2 polegadas. Se não estou enganado, a norma da Petrobras ela exige até Schedule 160 para tubulações até 2 polegadas. Tá? Então, para a questão de área de soldagem, ter uma eficiência e a resistência mecânica adequada. Schedule 40, aí para cima, aço carbono, que a gente está falando, a 106, sem costura, de 2,5 polegadas em diante. Aí eu já tenho mais espessura de parede, já me dá a resistência mecânica necessária. E para as conexões, segue a mesma lógica do Schedule 80, 2 polegadas, ou em A105, que é forjado, ou em A234WPB, que é conexão tubular, até 2 polegadas. Schedule 40, A105 ou A234, de 2,5 para frente, para conexão. Isso aqui é uma seleção de tipo de tubulação, espessura de parede e material construtivo. Guia prático. Dá para usar o Schedule 40 para 18 bar? Tem que avaliar a pressão e temperatura, ver o schedule e calcular tudo certinho. Aqui a gente já tem o fator de segurança, é a regra básica que a gente acaba utilizando aqui nos nossos sistemas. E aí, falando do layout e da tubulação, eu tenho a geração de vapor, eu sempre vou trabalhar um layout de rede num formato de inclinação. Por que que eu trabalho nessa inclinação? Eu vou ajudar que o meu condensado remanescente venha escoar por gravidade para um ponto de drenagem, a famosa bota coletora de condensado. Se eu trabalhar com uma linha totalmente horizontal, nivelada, o fluxo de vapor ele vai acabar arrastando o condensado formado nessa troca térmica, transferência, perda de energia da tubulação, e ele vai escoar e vai chegar lá. No momento que eu tiver uma condição de fluxo zero, parou o fim de semana, meu condensado fica parado no meio da tubulação. Eu começo a acumular. E aí eu começo a ter problema, na hora de partir, toda a tubulação com água não foi drenada. Então a gente sempre recomenda uma inclinação para que esse condensado por gravidade vá para uma bota coletora e seja removido. Então, para quando dá vazão zero. E a gente também recomenda que antes de qualquer subida se faça a drenagem dessa subida, dessa tubulação, para evitar com que condensado e vapor tenham que se misturar aqui e gerem os famosos golpes de Ariete. Então, a regrinha básica que a gente fala é vapor saturado, drenagem a cada 40 metros, entre uma bota e outra. Se eu tiver um trecho de 10 metros aqui antes de uma subida, você já pode ter alguma coisa de acúmulo de condensado, principalmente nas paradas. Põe uma segunda bota. Ou na hora do projeto, você adequa. Eu vou pegar, vou recuar aqui 10 metros, então eu vou ter 30 metros de uma drenagem e outra, e eu vou ter 20 metros aqui. Então eu vou fazer um arranjo desse layout das botas, mas sempre numa subida façam a drenagem adequada. E a inclinação, 0,5%, ou seja, lá na ponta eu vou baixar 1 metro para 200 metros de tubulação. Minha linha é 100 metros, eu vou baixar meio metro lá na ponta. Então, não é uma inclinação agressiva, é uma inclinação muito tranquila, não é tão visível e você consegue escoar o condensado por gravidade com essa pequena inclinação de 0,5%. Outro ponto extremamente importante que a gente vem frisando, layout de rede de vapor e lá para o retorno de condensado,
A gente sempre recomenda que o condensado também seja injetado na rede de retorno por cima e fazendo a inclinação de 45 graus. Essa inclinação é justamente rede geral, inclinação de entrada desse condensado que está sendo descarregado na rede geral. Nessa condição, o meu condensado ele vai entrar aqui, vai entrar no fluxo e vai embora. Então, ele vai causar um arraste desse condensado e vai ajudar a escoar ele de volta para a casa da caldeira. Né? Então, eu evito muitas vezes, quando tem entrada a 90 graus, aquele famoso furinho que dá no fundo da rede de condensado, e ele entrando 90 graus, o condensado ele vai bater no fundo da tubulação e vai para os dois lados. E aí eu começo a segurar, começo a reter o condensado que está vindo aqui desse trecho anterior e eu vou dar preferência de fluxo por esse aqui, principalmente se ele tiver mais pressão de operação. Então a gente sempre recomenda esse cuidado na instalação aí. E os diâmetros das botas coletoras que a gente precisa tomar cuidado é justamente redes de vapor de 3 polegadas. A bota coletora de condensado é 3 polegadas, é no mesmo diâmetro. Se ela é duas, meia, meia e assim por diante. Então, o diâmetro da linha vai ser o diâmetro dessa bota coletora de condensado. Comprimento mínimo aí de 200 milímetros e o purgador sempre instalado na lateral da bota. Eventual sujidade que venha para um ponto baixo, uma válvula de dreno, para você poder fazer o escoamento e drenar isso de tempo em tempo. Extremamente importante isso aí. Né? Então, purgador na lateral. Já pegamos várias vezes purgador instalado no ponto baixo, purgador de meia polegada. Então, a chance de uma tubulação de meia polegada, ainda mais como é soldado Schedule 80, dele entupir é alta. E aí a gente pega esse purgador entupido. A bota perde sua função. Por esse motivo, a gente sempre fala purgador na lateral. E eu, Rodrigo, nos projetos que a gente acaba orientando e acaba acompanhando, a gente fala purgador de meia polegada, drenagem de linha para 3/4, não tem diferença de preço quase nenhuma. Né? Os acessórios também não tem tanta diferença de preço. Faz 3/4 que aí você diminui a chance de entupimento dessas linhas, dependendo da qualidade de vapor da sua planta. Então, tudo drenagem de 3/4 para frente. Né? Claro, se a linha é meia polegada, você vai botar um purgador de meia polegada, obviamente. E quando a gente começa a ter redes de vapor, tubulações de 4 polegadas ou maiores, nós aplicamos a regra de 75%. Né? O que é essa regra de 75%? Se eu tenho a linha 4 polegadas, o diâmetro interno, no mínimo 75%, 75 milímetros, que é 3 polegadas. Se eu tenho 8 polegadas, 75% é 6 polegadas com diâmetro mínimo. Então, eu posso fazer nas tubulações maiores uma bota, uma descida ligeiramente menor. Nós fizemos várias auditorias energéticas, onde a gente vê tubulações de 16 polegadas só com uma botinha de 2. Eu brinco, né? O condensado que deu azar de passar ali na boca, ele caiu para o purgador tirar, o restante continua tudo na rede geral. Então, o diâmetro dessa bota coletora é justamente para que esse condensado acabe realmente sendo coletado pela bota para poder ser eliminado pelo purgador. Então, você tem o acumulador, de novo, purgador na lateral, diâmetro aí no mínimo 200 milímetros, máximo aí 500, também fica negócio tranquilo. Você utiliza o purgador na lateral. Tá? E aí existe a bota coletora de final de linha. Aqui ela já tem uma diferença quando a gente recomenda a instalação das botas de final de linha. Eu tenho o purgador de linha, que é a drenagem convencional, quando o sistema está em operação. Final de linha, a gente recomenda sempre instalar um eliminador de ar. Né? É um purgador que fica lá em cima, no topo da bota. Esse purgador aqui, a gente normalmente passa na planta essa válvula que ela está fechada, e aí ela está fechada por um motivo muito simples. Eu estou cheio de condensado, chega água para ele, ele vai jogar água fora. Molha painel, molha o produto lá embaixo, molha a máquina, molha piso, molha o diretor que está passando naquela hora. E aí o pessoal, ao invés de pegar e canalizar isso para um ponto seguro, eles vão lá e fecham a válvula de bloqueio. Então é muito comum, quando você estiver andando dentro de uma planta, olha esses purgadores de drenagem. Vocês vão ver esses purgadores, normalmente eles estão fechados, com as válvulas fechadas, isoladas. Então, recomende, né,
time de manutenção, instalação, engenharia, para conectar isso para um ponto seguro para o descarte desse ar. Eventualmente, na partida, ele pode ter algumas descargas de condensado, dependendo do volume contido aqui dentro. E nós ainda recomendamos, no final de linha, utilizar o famoso purgador de partida, ou válvula de partida. Essa válvula, ela tem a função de, quando zerar a pressão, ela vai abrir e vai começar a descarregar o condensado para o dreno. Eu não tenho pressão nenhuma, não tenho como retornar para a casa da caldeira. Então, vou descarregar para um tratamento de efluentes da empresa. Vou descarregar esse condensado. E ela vai ficar aberta a parada inteira até que ela comece a ganhar pressão. Comecei a fazer aquecimento da linha. Essa linha já está toda drenada, porque esse válvula de partida, esse purgador de partida está drenando. Eu começo a gerar condensado, porque minha tubulação está fria, eu vou ter troca térmica. Eu vou fazer uma geração de condensado de 0,5 bar, 0,2 bar, dependendo da pressão que está no aquecimento. Eu não tenho pressão para retornar esse condensado para minha casa de caldeira. E aí, nesse momento, esse purgador de partida joga esse condensado para o tratamento de efluentes. Aí você joga ele e direciona para lá. Quando a pressão da linha passa de 1,5 bar, então eu já tenho temperatura no meu sistema, minha condensação já diminuiu bastante, eu já tenho pressão, aí ele começa a drenar e retornar condensado pelo purgador de linha, pelo purgador convencional. E aí esse purgador de partida passou de 1,5 bar, ele fecha e fica fechadinho o restante da operação, até a próxima vez que vai zerar a pressão dentro dessa linha. Aí ele causa a nova abertura. E aí você tem aqui um layout mais completo, gerador, válvula, né? Distribuição para dois equipamentos, para um outro coletor dentro de uma outra área, onde tem desaerador, linhas de traço e tudo mais. Toda que é descida, as drenagens de equipamento, antes de válvulas, a gente sempre recomenda que a gente chama de tratamento do vapor. Sempre é mais específico e mais efetivo se utilizar separador de umidade, porque você gera uma turbulência. E aí, quando você trabalha, por exemplo, com um separador de umidade, né, vertical, tipo helicoidal, nós temos um vídeo no nosso canal do YouTube, LinkedIn, enfim, mostrando a eficiência dele. Você remove mais partículas de umidade, de água dentro, condensado, e você tem um vapor mais seco. Isso vai aumentar a vida útil das válvulas de controle, redutoras e tudo mais. Um outro ponto que a gente chama atenção aqui nesse slide, essa válvula auxiliar aqui, né? Da saída da caldeira, uma válvula auxiliar. Então, você imagina que você tem uma caldeira lá com 20 toneladas de geração a 21 bar. Como é que você vai fazer o aquecimento da linha? Né? Então, tem gente que pega, bota a caldeira a chegar na pressão de operação, 21 bar. 21 bar são 200 e poucos graus de temperatura, e ela começa a jogar vapor. Você vai lá e começa a abrir a válvula em cima na saída da caldeira. Só que você está jogando 200 e tantos graus de temperatura num sistema que está frio. E numa válvula de 6, 8 polegadas, dependendo do sistema, né? Como é que você controla a vazão para fazer um aquecimento lento nisso? Então, nós recomendamos, para tubulações de 6 polegadas aí, ou maiores, instala uma válvula de 1,5 polegada em paralelo. Então você faz o aquecimento da linha numa válvula pequenininha, né? Você tem mais precisão nesse aquecimento. Você vai fazendo aquecimento na válvula pequena, gera ele, e aí depois você abre a válvula principal porque a linha já está toda quente. Então você diminui a incidência, né, de golpes de ariete. Além de ter o purgador de partida aqui atrás, né, que vai garantir que esse sistema vai estar seco, você consegue trabalhar, né, com mais precisão. Claro, eu também tenho uma condição, a gente tem uma situação onde a gente recomenda sempre que possível fazer aquecimento da linha junto com o aquecimento, a rampa de aquecimento do gerador de vapor da caldeira. Então você começa, abre todas as válvulas do sistema, drena todo o sistema de vapor, tira todo o condensado e você começa a aquecer devagarinho, né?
começa a gerar vapor, começa a aquecer a caldeira, ela tem sua pequena rampa de aquecimento, vai devagar, ela já vai pressurizando devagar o sistema, vai aquecendo o sistema em conjunto, em paralelo. Faz um aquecimento geral, então você tem menor incidência de golpes de ariete. Tem caldeira que não permite. Tem caldeira que você tem que chegar e levar para o ponto de operação de pressão, para daí soltar vapor para a planta. E aí você usa a válvula paralela. Aí você usa essa válvula em paralelo para fazer o aquecimento mais lento, mais gradativo, para diminuir esses choques térmicos que ocorrem, né? Bom, a gente falou das derivações. Tem uma pergunta aqui sobre a gravação, né? Eber, aqui a gente vai, essa gravação aqui, ela vai ser disponibilizada aí no decorrer da semana que vem no nosso canal do YouTube. Lá tem já mais de 100 vídeos técnicos e outros webinários à disposição também, falando desses sistemas aqui, ok? Vai estar disponível na semana que vem no nosso canal do YouTube. Bom, a gente falou de derivar, sempre derivar o vapor por cima da tubulação. Porque quando a gente faz por baixo, toda a umidade condensada vai acabar sendo alimentado para o equipamento. E aí a gente tem problema de qualidade de vapor, tem eventualmente golpe de ariete. Então você tem problema. Então, derivar sempre por cima da tubulação é o mais coerente e o mais seguro também. E a redução da tubulação, então eu extrair aqui mais da metade da vazão de vapor, eu posso reduzir essa tubulação. A redução ela é sempre excêntrica, alinhada na base, para que o condensado possa escoar para uma bota. Nunca redução concêntrica, que eu vou gerar pontos de acúmulo de condensado, que vão dar os golpes de ariete, né? Então, quando a gente fala dessas derivações aqui, tudo certo, né? Aqui a gente já fica preocupado. A tendência de gerar alguns golpes de ariete e problemas no sistema é grande, tá? Pra você ter uma ideia aqui, o funcionamento que a gente fez aqui no sistema. Esses estalos são os golpes de ariete. Você pode ver que o manômetro avisa ali, né? Começa a balançar o ponteiro e vai dar um golpe. Golpe térmico. Eu fui lá para gravar mais perto do manômetro. Olha o golpe que gerou a balançando o ponteiro lá, né? E aí começou a série de problemas aqui internos, de pulsador, válvula, vazamento, tudo mais. Teve uma série de problemas lá. E aí a gente precisa se preocupar com a dilatação térmica também. Na hora que eu estou fazendo o aquecimento dessa minha linha, eu vou ter a dilatação no meu sistema, para evitar um acidente, né? E as forças de reação que tem em cima de uma dilatação térmica são forças de toneladas. Então, se eu não tiver um sistema de ancoragem adequado, bem dimensionado, os pontos fixos, pontos guias, eu vou, inclusive, ter o risco de derrubar uma rede igual aconteceu aqui, tá? Então, tem que ser levado em consideração. Que a dilatação térmica ela vai trazer movimentação, onde eu vou tirar, por exemplo, da guia. Eu tenho os pontos de vazamento em juntas, é muito comum isso aqui, né? Então, a rede ela começa a torcer o flange, começa a forçar, aí começa a ter vazamento. Isso aqui é característica de dilatação. Eu tenho aqui forças atuando aqui, torções atuando na tubulação, então eu tenho momentos aqui próximo da ZTA, zona termicamente afetada, na solda, eu vou ter pontos de fragilização e vai ter o rompimento, conexões, curvas, eu vou ter, devido à torção da dilatação dela, vou causar esse estresse mecânico, movimentação mais uma vez, toda a rede que acabou deslocando. E aí imagina que você já está dilatando e dá um golpe que aí ela movimenta mais ainda, né? E aí para isso a gente tem as famosas liras. Aqui tem vários tipos, ferradura, lira contorno, a lira que é 3D, que é mais comum. Só lembrando que eu tenho uma subida, então eu já uso como um ponto de drenagem. O ponto baixo eu uso no ponto de drenagem.
tem uma subida, de novo drenagem. São os caminhos mais comuns de lira. E a vantagem da lira, a sua função principal é travar o início da tubulação e o final da tubulação para que essa dilatação ocorra para essa central, essa área central, onde eu gere esse movimento que está ocorrendo aqui. Então, eu tenho minha condição inicial. Se eu aquecer, eu vou nessa condição. Se eu esfriar, eu vou contrair a tubulação, eu vou ter esse movimento. Então, eu vou fazer essa absorção, eu vou fazer esse movimento o tempo inteiro. Eu preciso ter o ponto de ancoragem, o ponto fixo lá atrás. Eu preciso ter pontos guias para que esse movimento não acabe se torcendo, né? E aí você tem todo um ponto de movimentação permitido por essa lira. Essa é a vantagem. Extremamente importante. O comprimento desse trecho aqui é metade do comprimento desse trecho de tubulação, tá? Para que eu possa fazer uma movimentação e absorção dessa dilatação. Quando a gente faz o contrário, então eu fico com um trecho curto, eu não tenho essa movimentação aqui, eu tenho muita rigidez na tubulação e ela perde a função de lira, então ela vai acabar gerando toda a reação em cima dos pontos fixos. Isso aqui é problema. Então, tem mais um detalhe. Sempre consulte uma empresa de engenharia que faz o dimensionamento e especificação dessas liras. Eles verificam rigidez e tubulação. Você imagina se tem uma tubulação de 16 polegadas, espessura de parede maior, a rigidez para você ter uma torção nela dentro de um ponto permissível é muito alta. Então tem que ter grande. Tem que ter uma checagem via software. Tá? Pergunta aqui. Os pontos fixos ficam próximos às liras mesmo, não são deslizantes? De novo, o ponto fixo ele fica no início, lá no começo da tubulação. E você tem toda a razão que o ponto aqui ele é mais o clipe aqui, ó, o guia, né? Eles são pontos guias. Então lá onde eu quero travar daqui para cá, né? Mas de novo a tendência é isso ficar mais no início da rede e ao longo do trecho eu tenho as diversas guias do sistema, tá? Então essa é a condição. Você tem toda boa pergunta aí, André. A gente não pode travar toda a rede, porque senão eu vou ter uma dilatação, eu vou causar torção dentro desse conjunto lá. Então, eu não posso travar, conforme o André falou, pontos fixos, ancoragens fixas em toda a rede. Eu tenho que ter ponto guia. Então, muitas vezes, uma solução ela pode ser: eu travo a área central e deixo ela dilatar para as laterais. E aí eu deixo o movimento ir para as laterais, para não precisar de uma lira no meio do caminho. Ou eu posso travar as laterais, deixar o movimento vir para o centro e absorver isso com uma lira ou com outro dispositivo. Eu posso travar a rede nesses dois pontos e deixar ela dilatar nesse movimento aqui, né? Então, ela vai causar essa dilatação e ir para o ponto tracejado. Isso tudo, o especialista vai te falar. Ele vai definir a distância dos pontos fixos, a força que você tem que dimensionar, por exemplo, a coluna para suportar esse peso, tá? E essa força no ponto da coluna, no topo da coluna. Ele vai te dar toda essa guia. Via software, ele vai fazer esse dimensionamento. Se você não tem essa condição, né? Você tem uma situação que você pode usar, às vezes, não quero botar lira, espaço, eu posso usar juntas de expansão, juntas de dilatação. Então, para cada tipo de junta e tudo mais, eu tenho axial simples com tirante, compensada, cardânica, dobradiça. E aí, para cada estratégia que você tem, você vai ter um tipo de junta de expansão necessário para lá. Consulta, o fabricante desse tipo de conjunto de equipamento. Aqui o Atila ainda botou assim: a construção da lira pode ser substituída por suporte deslizante. A lira você vai precisar, Atila, que é ela que vai fazer essa movimentação aqui. O suporte deslizante é só para permitir o movimento, axial da tubulação. Então você vai trabalhar lá o suporte deslizante, mas a lira, em algum ponto da rede, você vai ter que ter os pontos fixos, e aí o suporte no meio do caminho para deixar essa rede trabalhar, e a lira para absorver essas dilatações. Tá? Bom,
O Matheus está colocando aqui, deve-se fazer o projeto baseado na flexibilidade, considerando curvas, liras em movimentação para absorver dilatação e utilização de juntas em trechos retos que não consiga absorver dilatações térmicas, definindo pontos de deslizamento e pontos fixos. Perfeito, Matheus. É isso aí. É. O projeto, eu vou ter que fazer o layout da rede, e tem software para isso, então ele vai calcular a flexibilidade dessa rede, então muitas vezes o layout dela, diâmetro dela, ela vai conseguir absorver a dilatação, ou você vai falar assim, ó, aqui nesse ponto eu tenho espaço para fazer uma lira, vou colocar uma lira, ou não tenho espaço, vou colocar uma junta, e aí eu vou fazer as guias para que elas façam essa absorção dessas dilatações térmicas, e aí ela vai ser onde o estudo vai trazer para ti os pontos de deslizamento, os pontos guia e os pontos fixos, e principalmente quando eu trabalho com uma junta de expansão ou uma lira, eu tenho forças de reação, 5, 6 toneladas. Então, você vai trabalhar ela movimentando muito forte. Tá? E você tem que ter, quando ela está no pipe rack, a coluna vai receber 4, 5 toneladas no topo da coluna. Então, o momento de torção em cima da coluna tem que ser previsto isso aí, para não derrubar a coluna depois. O Atila bota aqui também. A construção de uma lira deve ser considerada a cada quantos metros? Atila, a gente tem uma regra prática, né? Isso aqui é uma regrinha prática para a gente não ir para matemática. Mas existe lá aquele cálculo de dilatação, que é o comprimento inicial, vezes com o coeficiente de dilatação do material, vezes o diferencial de temperatura que você vai aplicar nele. Você vai definir e calcular quanto que essa tua tubulação vai dilatar, quanto ela vai crescer. Tá? Uma regrinha prática, ela dá aproximadamente 1,8 a 2 milímetros, dependendo do aço, dependendo da temperatura, para vapor saturado aí 10, 12 bar de pressão. Então, ela vai dilatar 1,8 milímetros, vamos arredondar a conta, 2 milímetros para cada metro. Então, se eu tiver uma rede de 200 metros, de 100 metros, eu vou ter uma dilatação de 200 milímetros na rede. Isso é muito, dependendo aqui, se eu travar o início da rede e lá no final eu fizer uma curva, imagina que eu vou empurrar 200 milímetros para frente essa curva. Eu vou ter torção. Então, precisa fazer um estudo, sempre. Que nem eu falei. Às vezes eu posso travar essa ponta, vou fazer uma curva lá na frente e vou travar outra ponta. Às vezes ela vai, que nem o Matheus também falou, ela vai se absorver. Eu vou permitir uma movimentação, não só axial, mas lateral também, eu vou permitir que ela faça esse movimento e ela vai se absorver sem a necessidade da lira. Mas aí você tem que procurar um especialista em dilatação, que ele vai fazer a simulação no software, vai fazer o cálculo para ti e vai te trazer. Vamos colocar uma lira, vamos colocar uma junta nesse ponto. Então, não existe uma receitinha de bolo. Teoricamente, a cada 50 metros, você já tem, no vapor saturado, 100 milímetros de dilatação, o que é bastante, né? Então, o Matheus colocou aqui também. Tivemos um caso, né, que um trecho é de 120 metros, mais ou menos, 6 polegadas, 10 bar de pressão. A reação foi 10 toneladas. Excelente caso, Matheus. Então, você imagina uma tubulação de 6 polegadas a 10 bar de pressão, que é uma pressão baixa para um sistema de vapor, gerando uma força de reação de 10 toneladas. Imagina o tamanho da coluna que ela tem que ser preparada para absorver essa força de reação. Isso tem que ser levado em consideração. Senão você derruba, se for uma coluna de galpão, você derruba o galpão numa brincadeira dessa, só na dilatação. Nós vimos casos onde tinha, o pessoal ancorou, era uma ponte de uns 40 metros, tubulação de vapor passava em cima do teto, soldaram na entrada e na saída da ponte a tubulação, ponto fixo. A tubulação começou a aquecer com um bar e meio só, ela já começou a abrir a estrutura do telhado, e tanta força de reação que isso tem. Aí eles pararam aquecimento e aí tiveram que trabalhar toda a parte de lira nesse trecho. Era ponte de 40 metros. Então, não, de novo, Átila, não existe uma receita de bolo, a cada 20 metros põe uma lira, não é isso. É se observar o layout da instalação para ver se ele não consegue se absorver. Eu já fiz projeto onde o layout da tubulação foi feito de tal forma que eu não utilizei nem lira. Eu simplesmente deixava a tubulação correr, tá? Eu permitia alguns movimentos na tubulação
que não tivessem afetado o meu sistema. Beleza? Bom, e aí, finalizando, isolamento térmico, né? Lã de vidro, que são para sistema de vapor, ou lã de rocha, silicato de cálcio, são os mais comuns. Lã de vidro é bom, o cara lembra que instalou uma lã de vidro umas 2 semanas, aí fica se coçando, né? Só que hoje, lã de vidro ela ainda é uma das mais eficientes na questão de isolamento. O pessoal vem substituindo pela lã de rocha, e silicato de cálcio. Não existe uma regra prática, cada um acaba escolhendo um tipo de isolamento para cada situação, para cada aplicação. A gente conhece algumas indústrias aqui da nossa região, onde eles colocam o sistema de vapor, lã de vidro, lã de rocha, no sistema de óleo térmico, silicato de cálcio. É, alguns critérios que eles adotam internamente. O que vale sempre fazer é o comparativo dos três isolamentos. Tá? O silicato de cálcio, eu tenho uma temperatura de operação mais alta. Então, suporta até 1.000 graus aí. Umidade e tudo mais é bom, fogo também, ela tem uma boa resistência. Ela é uma grande vantagem com danos mecânicos. O pessoal fez instalação, precisa é um lugar que vai ter que andar por cima da tubulação, para não ficar com aquela tubulação amassada, tudo mais. Põe silicato de cálcio, que aí você pode andar em cima dela, você não vai danificar o isolamento. Porém, se eu pegar o exemplo aqui de 200 graus Celsius, eu tenho aqui uma condutividade média de 0,47 BTU polegada por comprimento por pé quadrado por grau Fahrenheit. Se eu pegar o lã de rocha, ela até é menos eficiente, eu tenho mais condutividade térmica, ou seja, tenho mais perda de energia. Tá? E a lã de vidro, apesar da temperatura mais baixa, só que o sistema de vapor sempre trabalha em baixa temperatura. O superaquecido normal está trabalhando a 510 graus, 520, os mais altos. Olha só, eu tenho 0,30, 66%, ou seja, 30% mais baixo a condutividade térmica. Ela é mais eficiente na lã de vidro. Então, tem uma excelência na condutividade térmica. Então, eu consigo trabalhar com algo mais eficiente. Problema: lã de vidro é um tecido, vamos falar assim, é uma manta. E aí ela precisa, às vezes, de espessura de parede ou espessura dessa lã maior para ter a mesma eficiência do que o silicato. O silicato tende a ter menor espessura, mas mesmo assim você tem menos eficiência nesse sistema de transferência. Né? Aqui o Isaías até botou, né? Talvez essa escolha de material seja até por conta de descarte das sobras. Cada um acaba tendo um conceito, avaliando as suas opções aqui. Não existe uma regra prática. O pessoal acaba olhando muito eficiência, espessura de parede, então o espaço em cima do pipe rack também tem que levar em consideração. Que a lã de vidro, lã de rocha, ela tende a ter uma espessura maior do que o silicato e o pessoal acaba buscando essas informações aí. Bom, dimensionamento de redes de vapor foi o que a gente acabou preparando aí nesse momento, para vocês. Eu agradeço o tempo, a participação, espero que eu tenha contribuído aí com algumas informações. No decorrer da semana que vem, acredito que esse vídeo já estará no YouTube, nosso canal do YouTube. Se inscreve lá, segue a gente e vocês vão recebendo alguns vídeos. Tem mais de 100 vídeos técnicos já disponíveis para vocês lá. Então, está à disposição. E se tiver necessidade, quiser mandar um WhatsApp, um e-mail, enfim, segue o meu contato, a gente está à disposição para orientar vocês. Quiser levar um treinamento desses para dentro da sua empresa, a gente está à disposição também. Obrigado pela participação, um excelente resto de semana ainda, um bom dia, bons negócios a todos.